Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de cinemática vetorial. Agora, de fato, vamos entrar mesmo nos conceitos de cinemática. Mas, se você não assistiu aos 3 primeiros vídeos dessa lista, aconselho que assista, pois nele eu falei muito especificamente, expliquei muito bem explicado tudo sobre vetor. Um conceito que vocês vão precisar saber, tanto para a cinemática vetorial, quanto para outros assuntos da nossa física, quando se trata de forma de grandeza vetorial. Então, bora comigo para ver o deslocamento. Mas, se você ainda não é inscrito, desce aqui, se inscreve aqui no canal e bora comigo para o vídeo. Bom, gente, a primeira coisa, quando nós estamos tratando de deslocamento, é que nós não podemos confundir deslocamento com espaço ou distância, percorrida. São duas grandezas completamente diferentes. Por quê? Porque a distância percorrida leva em consideração todos os pontos de uma trajetória, ou seja, todos os pontinhos que um móvel passa por uma determinada trajetória. Já o deslocamento, ela é uma semi-reta, está escrito ali, ó, que liga os pontos inicial e final do percurso, sem se preocupar com a trajetória. Olha só o desenho que eu trouxe. Eu tenho aqui uma trajetória, ela não é retilínea, tá? Ela forma uma curva aqui. E eu tenho o ponto A e o ponto B. A distância percorrida entre o ponto A e o ponto B é todo esse caminho que eu tenho aqui na trajetória, passando por todos os pontos dela, partindo do A e indo até chegar no ponto B. Já o meu deslocamento é a semirreta que vai ligar do ponto A até o ponto B. E ela tem o quê? Ela tem a origem no ponto A e a extremidade no ponto B. Por quê? Porque o móvel está indo de A para B. Então, origem em A, extremidade em B. Esse aqui é o meu vetor deslocamento, tá? E ele se dá através de 2 vetores. Sempre 2 vetores que são ligados à origem dos espaços. Então, eu tenho aqui um plano cartesiano pequenininho, Na prática, a gente nem usa muito isso, tá? E, a partir dele, eu tenho um vetor que liga a origem ao ponto A e eu tenho outro vetor que liga a origem ao ponto B, tá? Vamos chamar esse vetor que liga no A de R1, ou seja, liga da origem dos espaços até o ponto A, e o vetor R2, que liga da origem dos espaços até o ponto B. Então, eu poderia dizer o quê? Eu poderia dizer que o deslocamento é igual ao vetor que liga o fim do movimento, que é o R2, menos o vetor que liga a origem dos espaços ao início do movimento, que é o ponto A. Então, esse é o meu vetor deslocamento. Aí, para vocês calcularem o vetor diferença aí entre esses 2 vetores R1 e R2, vocês vão ter que conhecer bem o primeiro, o segundo e o terceiro vídeo dessa lista. Então, se você não sabe vetor, se você não vai saber o que fazer na prática com isso, pausa o vídeo, volta lá no primeiro e vem acompanhando até chegar nesse 4º vídeo para poder entender o que eu vou ter que fazer com a soma ou subtração, desses 2 vetores. Por quê? Porque a adição, a subtração de vetores, ela não se dá da mesma forma que se dá uma soma algébrica. É diferente a soma vetorial. Algumas vezes, alguns livros, o mais comum do vetor deslocamento é aparecer
nesse símbolo assim, tá? O deslocamento, a setinha em cima que indica que é um vetor, mas também outros livros podem aparecer como delta R. E também faz sentido, né? Porque os vetores que ligam à origem, nós denominamos ele como R, né? R1 e R2. Então, o delta R também faria sentido, né? Porque era o vetor final menos o vetor inicial, né? Faria sentido ser o R2, que é o final, menos o R1, que é o inicial. Então, faz até sentido muitos livros trazerem como delta R, né? Então, encontrou D ou encontrou delta R, estamos tratando da mesma situação, que é o deslocamento. Ponto importante dessa aula. Deslocamento, não me importa a trajetória, é a distância do ponto A até o ponto B em linha reta. Beleza. Distância percorrida, espaço percorrido, leva-se em conta a trajetória. É a distância passando por cada pontinho da trajetória até chegar no ponto B. Partir do A e chegar no B. Muito bem? Vamos trazer os exemplos? Bora comigo. Mas se já está gostando desse vídeo, já deixa o gostei aqui para a gente entrar nos exemplos. Bora lá para o primeiro exemplo. Para realizar suas entregas matinais, um entregador de jornais se move de acordo com a figura abaixo. Cada um dos quadrados representa uma quadra cujo lado equivale a 150 metros. Opa, isso é bacana. Determine a distância percorrida pelo carteiro e seu deslocamento total em valores aproximados. Bom, primeiro ele quer a distância percorrida, ou seja, ele quer o meu ΔS, aquele valor escalar, né? Então, vai importar a trajetória. Então, vamos lá. Eu sei que cada lado desse quadrado aqui equivale a 150 metros. Então, concorda comigo que daqui até aqui ele percorreu 150 metros? Sim, né? E concorda comigo que daqui até aqui ele percorreu 150 metros desse primeiro quadradinho e 150 metros desse segundo quadradinho? Ou seja, ele percorreu 300 metros? Sim, é verdade? É verdade. E a distância percorrida vai ser a soma vindo desse ponto. 150, subiu, 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 até chegar nesse ponto B. Do ponto A até o ponto B. Ou seja, a distância percorrida vai ser os 150 metros daqui de baixo e depois os 300 metros subindo ali as outras duas quadras. 150 mais 300, 450 metros é a minha distância percorrida. O meu deslocamento é aquele que não me importa a trajetória, né? É apenas a distância em linha reta de um ponto ao outro. Do ponto A até o ponto B, eu vejo que é justamente esse vetor ΔS aqui, ó. Então, o meu deslocamento vai ser igual a esse vetor ΔS. Se eu olhar bem para esse deslocamento, eu vejo que eu tenho um triângulo retângulo, né? Quando eu faço a soma de dois vetores que formam um ângulo de 90 graus, eu aplico Pitágoras. Ou seja, o deslocamento ao quadrado vai ser igual a 150 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Então, ΔS ao quadrado vai ser igual. 150 ao quadrado vai dar 22.500, mais 300 ao quadrado vai dar 90.000. Realizando essa soma, o meu deslocamento ao quadrado vai ser igual a 112.500. Mas eu não quero o deslocamento ao quadrado, eu quero o deslocamento. Então, o meu deslocamento vai ser igual a raiz de 112.500, que é aproximadamente 335 metros. Ou seja, distância percorrida 450, deslocamento 335, letra A. Muito bem. Vamos para o nosso segundo exemplo. Um carro de Fórmula 1 percorre um circuito fechado cujo comprimento é de 5,5 km.
Sabendo que durante uma corrida completa, o carro completa 20 voltas nesta pista. Determine o espaço percorrido e o deslocamento desse veículo durante a prova completa. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o carro parte desse ponto A. Aí, hipoteticamente, a pista é assim, estou supondo, vamos supor, né? Porque é um circuito fechado, ou seja, ele vai e volta no mesmo ponto, né? Então, o carrinho saiu desse ponto A, percorreu essa pista toda, tá? Então, em uma volta, ele percorreu 5,5 quilômetros, tá? Esse é o meu espaço percorrido. Então, minha pergunta é, qual vai ser o espaço percorrido quando ele der 20 voltas? Muito simples, é só multiplicar 20 por uma volta, que equivale a 5,5 quilômetros. 20 vezes 5,5 vai dar 110 quilômetros. Ou seja, o espaço percorrido é de 110 quilômetros. E o deslocamento? Bom, gente, agora a questão é a seguinte. O deslocamento não é uma linha reta que liga do ponto de partida até o ponto de chegada? Como nesse caso eu tenho um circuito fechado, ou seja, ele vai partir de um ponto e vai voltar ao mesmo ponto, nesse caso o meu deslocamento vai ser de 0 metros. Ou seja, a resposta certa, letra B, 110 quilômetros e 0 quilômetros, né, perdão, de deslocamento. Muito bem, vamos para o nosso último exemplo, para encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Bora comigo e já deixa o gostei, hein? Uma atleta partindo de A dá volta em uma pista retangular, como mostra a figura abaixo. Determine a distância percorrida e seu deslocamento desde o momento de partida nos seguintes casos. Letra A. A distância percorrida por ela quando se encontra em B. Ou seja, ela saiu de A e foi até B. Beleza. No caso da letra A, então, a distância percorrida, ou seja, o meu ΔS, é justamente 800 metros. Isso indo de A até B. Agora, indo de A até C. Qual que vai ser a minha distância percorrida, o meu ΔS? Vai ser os 800 metros de A até B, mais os 600 metros de B até C. Ou seja, 800 mais 600, que vai ser igual a 1.400 metros. Podemos ir para a letra B. O seu deslocamento nessas respectivas posições, ou seja, o deslocamento quando estiver em B e o deslocamento quando estiver em C. Bom, o deslocamento é a linha reta. De A até B vai coincidir justamente com os 800, né? Então, o deslocamento de A até B vai ser igual aos próprios 800 metros. Muito bem. E quando ele for de A até o C? De A até o C, eu vou ter o quê? Eu vou ter a linha reta aqui. E se eu observar bem, eu consigo notar o quê? Eu consigo notar que de A até B e de B até C formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, o meu deslocamento nesse caso ao quadrado vai ser igual aos 800 metros ao quadrado mais 600 metros ao quadrado. Então, meu deslocamento ao quadrado vai ser igual a 640 mil mais 360 mil. Ou seja, o meu deslocamento ao quadrado vai ser igual a 1 milhão. Tirando a raiz, o meu deslocamento vai ser igual a 1.000 metros. Muito bem. Vamos agora para a letra C. A distância percorrida e o deslocamento em uma volta completa. Bom, a distância percorrida
De A até A, ele percorreu os 800 metros para chegar em B, mais 600 metros para chegar em C, mais 800 metros para chegar em D e mais 600 metros para chegar em A novamente. Então, ele percorreu 2 vezes os 800 metros, mais 2 vezes os 600 metros. Então, meu ΔS vai ser 2 vezes 800, 1.600, mais 2 vezes 600, 1.200. Então, o espaço percorrido para ir de A até A novamente, para dar a volta completa, vai ser de 2.800 metros. E qual que vai ser o deslocamento? Opa, é uma volta fechada. Eu saí de um ponto, que é o A, e voltei para o mesmo ponto. Se eu sair de um ponto e voltei para o mesmo, o deslocamento vai ser 0 metros. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!